Vamos então começar o 10º capítulo, Sonambulismo Torturado. Nós vemos o André descrevendo que junto àqueles que estão ali para serem auxiliados tem um casal muito bem vestido, uma jovem senhora com o marido, e o Aulus coloca para ele que eles vão permitir que o espírito obsessor dela, que é um vampirizador, ele possa adentrar até para efeito de estudos. Aí o André descreve que eles permitem, entra um espírito completamente dementado, com uma pústula, né, com uma ferida muito grande na garganta, com um aspecto horrível. Então nós vamos ver aqui o André descrevendo que a hora que ele se aproxima dela, né, ela começa a gritar. Então nós vemos aqui o Aulus colocando que esse casamento dos dois é um casamento de acerto de contas. Aí ele coloca aqui, a presença dele, do espírito que foi liberado, né, a presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa. Não se afastara, a simpática senhora começou a gritar transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados, o organismo relaxara-se como embarcação a matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Aí nós vemos aqui o André descrevendo que esse espírito está ali vampirizando, dominando completamente o corpo. Então nós vemos aqui a diferença da Celina, porque o que ele está descrevendo aqui é uma médium sonambúlica, uma médium que se afasta do corpo, perde a consciência com o corpo. Só que a Celina, por ser um espírito elevado, por estar em trabalho, por estar em missão, ela continua o comando, ela ajuda um espírito menos esclarecido que esteja ali próximo dela, mas é ela que comanda, ela está ali no comando. Aí nós vemos esta senhora que está mostrando o mesmo tipo de mediunidade, mas ela está sendo vampirizada pelo espírito que está ali junto dela, justamente pela questão de ação e reação. Ele tem o direito de estar ali, ele coloca que ele veio buscar justiça com as próprias mãos, que ele vai se vingar dela, então ele está muito enraivecido. Aí nós vemos o Aulus descrevendo mais para frente que ele foi o pai adotivo dela. Era um homem muito rico, ela se aproximou desse rapaz que agora, nessa encarnação, continua sendo o marido dela, e o pai não queria, porque viu que o rapaz era uma pessoa de caráter fraco, que era uma pessoa que estava se aproximando dela só por causa do dinheiro, e aí ele convenceu a matar o pai, e ela foi através de remédios deixando o pai dementado, até que ela aplicou um corrosivo e o pai desencarnou de uma forma revoltada, que se encontra ali querendo buscar justiça com as próprias mãos. Perante a justiça da terra, foi uma morte natural, mas no plano espiritual eles estavam os três ali se reencontrando para acerto de contas, e ela reencarnou. E desde a puberdade que ela tem problemas com esse espírito que a vem vampirizando. E a hora que ela encontrou de novo esse espírito com o qual ela se casou para um acerto de contas, ele está ali ajudando, também acertando as suas contas pelos erros do passado. Ela teve uma gravidez que ela rejeitou,
desde o momento que ela percebia a chegada desse espírito, que ele iria reencarnar, esse pai que ela assassinou, iria reencarnar como filho dela, ela rejeitou. E a partir dessa rejeição, a obsessão e a vampirização se tornou maior, porque ele ficou mais revoltado ainda, porque ela acabou abortando por uma rejeição, não por um aborto feito, mas por um aborto de uma certa forma também feito, porque foi através da rejeição espiritual, através da rejeição dela em relação ao espírito que iria reencarnar, que criou-se uma carga maior e aí ela começou a ter esses problemas, precisou ser internada e está recebendo um tratamento. Vamos continuar aqui as palavras do André, quando ele diz aqui que ele coloca, ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou. É um caso doloroso como o de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente, entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. E designando a garganta da médium repentinamente avermelhada e entumecida, continuou. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras, isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Tão entranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra, a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? Respostas do Aulus. Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente, desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tiroide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal.
A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido. Principalmente à noite é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde, todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Aí nós vemos aqui que o Clementino e o Raul Silva estão tentando ali dar algum socorro para ela com passes, com energização, né, com as energias eletromagnéticas do Raul, né, encarnado, e com as energias do Clementino, um espírito elevado, desencarnado ali. Os dois estão tentando auxiliar aquele espírito que está nessa união com o seu obsessor, a ponto de não se distinguir, né, quem é um, quem é outro ali naquela vampirização. Então nós estamos vendo o Hilário perguntar aqui para o Aulus qual é a forma de se poder ajudar essa irmã, de que forma eles podem auxiliar os dois, né? Auxiliar o espírito que está ali em vingança e auxiliar esta irmã médium sonambúlica que está sofrendo esta influência, esta vampirização a ponto de ter que ir para uma casa de saúde, de estar sendo tratada como um espírito enlouquecido. Vamos ver a continuação das explicações do Aulus para o André e para o Hilário na segunda parte deste capítulo.